Eu serei breve na explanação do texto bíblico, porque o testemunho dos irmãos, descendo as águas, já é, tá bom, uma ministração aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler os últimos versos do capítulo 3, o verso 35 e 36. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 35 e 36. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente nesta hora para compreendermos a Tua palavra e que ela possa falar, Senhor, graciosamente e poderosamente aos nossos corações. Ó Senhor, seja o Senhor, ó Deus, a iluminar cada vida aqui presente, cada alma, Senhor, para que entenda, Senhor, a Tua verdade e que por ela, Senhor, seja transformado para o louvor do Seu santo nome. Abençoa, Pai, e dai-me sabedoria nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, o texto que nós lemos, tá bom, faz parte do capítulo 3 do Evangelho de João. E este Evangelho, ele foi escrito, conforme diz lá no capítulo 20, no verso 31, que ele foi escrito para que todas as coisas que foi registrada aqui pudessem ser cridas, e aqueles que crescem nisso que foi escrito, recebam a vida eterna. E esse capítulo 3 tem algo interessante para nós, porque você vai observar na construção deste evangelho, que sempre João, ele traz um contato de Jesus com alguém, onde ele traça um diálogo com essa pessoa, e ele expõe uma verdade de Deus, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, tá bom? Para testemunhar da realidade de Deus e do que Deus tenciona fazer no fim dos tempos, e depois então ele expõe a sua doutrina ou a sua teologia. E no capítulo 3 tem um homem chamado Nicodemos que vem ter um encontro com Jesus, e ele vem elogiando Jesus, dizendo que Jesus é de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus faz se ele não fosse de Deus. E aí Jesus, sem muita conversa, não querendo muito ser bajulado, vamos dizer assim, Jesus olha diretamente para ele e diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, sem entender, pergunta então a Cristo: como pode um homem velho nascer novamente, ou nascer de novo? E aí Jesus alude mais uma vez dizendo: em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para este homem, tá bom? É que ninguém, ou nenhum ser humano por si só, pode adentrar o reino de Deus, ou ter comunhão com Deus, ou viver uma vida futura na presença de Deus, tá? Se ele não passar por esse processo de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito. Como Nicodemos ainda não havia entendido, Jesus diz que é o Espírito que opera estas coisas. E depois que ele termina isso, então, ele vai e enfatiza a razão disto, e a partir do verso de número 15, aliás, do verso de número 16, tá bom? Ele vai dar a razão disso, e a razão é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aí ele continua dizendo: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí, passeando mais por alguns versículos, nós vamos encontrar o verso 22, que já é um depoimento de João o Batista, aquele que estava pregando no Rio Jordão arrependimento para que as pessoas se arrependessem e crescem em Deus. E aí ele vai dando o testemunho de Cristo, e no final do capítulo nós encontramos os versos que nós lemos. Algo que todos nós, seres humanos, deveríamos refletir. Todos vocês que estão aqui, e aqueles que foram convidados a estar aqui esta noite, precisam pensar sobre isso. E qual a razão disso? A razão é porque Deus, Ele no fim dos tempos, efetuará o julgamento de todos os seres humanos, quando Ele vai reunir todos nós, e aqueles que já morreram também, para participar do seu grande julgamento. E nesse dia então, o Senhor vai separar aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e vai colocá-los à sua direita, e vai separar os que não creem no Senhor Jesus Cristo, e vai colocá-los à sua esquerda. E aos que estão à sua direita, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse daquilo que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. E aí Ele fará este pessoal que está à direita entrar no céu, no paraíso, no novo céu e nova terra. Já para os da esquerda, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. A parte que vos cabe é o fogo eterno. E aí Ele vai dar ordem aos anjos dele para pegarem toda essa multidão que está do lado esquerdo dele, para serem lançados no lago de fogo, que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nessa segunda morte também serão lançados todos os demônios, e o diabo, e o falso profeta, e a besta, e todos quantos não têm o livro escrito no livro da vida, serão lançados lá dentro, e eles queimarão em angústias eternamente. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, há uma história de dois homens, um homem que tinha posses e um outro chamado Lázaro. E a Bíblia diz que eles vieram a morrer. O homem que tinha posses foi levado ao inferno, e Lázaro foi levado ao céu, ao seio de Abraão. E quando o homem estava em tormentos no inferno, em angústias infernais, ele olha para cima e ele vê Lázaro ao lado de Abraão, e chama Abraão de pai, e pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e sacie ele que está em tormento, queimando no inferno. Mas Abraão diz: isto é impossível, porque há um grande abismo entre nós, de modo que quem está aqui em cima não pode descer até vocês, e quem está aí embaixo não pode subir até nós. E aí a gente entende o que está escrito no livro aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, onde o texto bíblico diz que cabe ao homem morrer uma vez, e depois que morre, segue-se o juízo, ou o céu, ou o inferno. É isso que está determinado para todo ser humano. Daí então, aquele homem em angústia lembra de sua parentela, dos seus familiares, dos seus irmãos, e ele pede para que Lázaro seja ressurreto, e volte lá à casa dos pais dele, e falem para eles, e para os irmãos dele, para que eles se consertem, e andem no temor do Senhor, para não virem parar naquele lugar de tormento. E a resposta de Abraão é que isso não é permitido,
porque eles têm esta palavra, a lei, Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Isso que nós acabamos de ler. Se eles não crerem nessa palavra, tampouco acreditarão se ele ressuscitar e for dizer a eles que o irmão deles está em lugar de tormento. Então eu quero agora chamar a nossa atenção aqui. Olha o que nós acabamos de ler. O texto bíblico diz, no verso 35 do capítulo 3 de João, que o Pai, que aqui é Deus, ama o Filho, que aqui é Jesus. E o texto bíblico diz que todas as coisas ele tem confiado às mãos do Filho. Isso quer dizer que Deus entregou a salvação, ou pôs em Jesus Cristo a vida eterna. Ele é o único que pode conceder isso a nós. E hoje vocês viram o testemunho disso devido à descida desses 24 irmãos, professando a Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. E por eles crerem nesta verdade, então eles receberam a vida eterna, irmãos. Louvado seja Deus por isso. E em virtude de Deus ter encerrado em Cristo, e não existe outro meio pelo qual alguém possa ser salvo, pois não existe outro nome dado entre os homens que venha a salvar um ser humano do inferno, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só existe somente Ele capaz de unir o ser humano a Deus, e mais ninguém. E Ele também, quando encarnou e executou o seu ministério sobre a terra, quando pregava às multidões, quando curava e libertava pessoas, Ele dizia: aquele que crê em mim, recebe a vida eterna. Em João capítulo 11, ele fala que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que alguém venha a morrer, mas se crê nele, não morrerá eternamente, porque quando Ele voltar, essa pessoa vai ressuscitar, vai receber um corpo glorificado, e vai viver eternamente com o Senhor. E aqui está escrito, que quem crê no Filho, tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, ou aquele que não crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, ele não verá a vida eterna. Em outras palavras, quem crê em Jesus Cristo, vai para o céu. Quem não crê em Jesus Cristo, vai para o inferno. Tão simples assim. E aí ele diz, tá bom, que sobre essa pessoa permanece a ira de Deus. Porque haverá um dia em que Deus irá derramar da sua ira sobre todos aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o testemunho de Deus é este, que Deus deu ao ser humano a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele existe a condenação eterna. Diante disso que eu acabei de falar para vocês, vocês precisam refletir sobre a vossa vida. Onde vocês desejam passar a eternidade depois que vocês falecerem? No céu ou no inferno? Como disse Deus à nação de Israel: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E ele ainda aconselha: escolham a bênção para que vocês vivam. Diante disso, eu quero perguntar àqueles que nos visitam esta noite, se vocês querem crer no Senhor Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para receber a vida eterna. Se alguém desejar crer no Senhor Jesus Cristo para receber a vida eterna,
Levante sua mão e eu quero orar por você. Bendito seja Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los a vir aqui, que eu quero orar por vocês. Venham aqui, por favor. Bendito seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Fiquem aqui, por favor. Eu ainda quero perguntar se existe mais alguém que gostaria de fazer isso esta noite. Porque se Deus trouxe você aqui, Ele quer livrar você da condenação eterna. E o momento é hoje e agora, porque você não sabe se amanhã você ainda estará aqui. Pode ser que Deus possa chamar você, e se você não fez a sua confissão, você será levado ao inferno. Então há alguém aqui, há mais alguém que gostaria de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Bendito seja Deus. Venha para cá, meu jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Antes que a porta da graça possa se fechar, você que me ouve esta noite tem a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo e herdar a vida eterna. Há mais alguém que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Vou perguntar pela última vez. Há mais alguém aqui que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se não há, então vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador crê no Senhor Jesus Cristo. E hoje aprove a Deus chamar estes homens para professarem o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Bendito seja Deus por isso. Como é teu nome? Everton, Cauã, Naldo, Otávio. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Depois que nós orarmos aqui, tá bom? Eu peço que vocês se dirijam aqui ao lado aqui, tá? E Ana Clara está por onde? Bom, pega caderno para pegar nome, telefone e contato deles, tá bom? Nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Esse aqui é irmão de Eduardo, esse é o pai de Eduardo, esse é irmão de Eduardo também, e aquele ali, a cara dele não nega não. Ele parece com o neto, né? E Mateus de neto também. Parece assim. É, irmão de neto. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, irmãos. Quando Deus quer operar, Ele faz maravilhas. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome por estas vidas, que esta noite, ó Deus, confessaram a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa operar sobre eles. Repousa, Senhor, o teu Espírito. Conduz eles no temor e no caminho do Senhor, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, santificá-los, Senhor, dando livramento de toda investida do maligno. Senhor, conduz eles em teu caminho, Pai. E ajude, ó Deus, a eles perseverarem firmes. Usa eles como instrumento para a tua glória. E que seus corações, ó Deus, estejam, Senhor, cientes da decisão que acabaram de tomar diante de Ti. Sela-os como teu, como propriedade exclusiva do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.